que aquilo compensa, que aquilo terá recompensa. Por 3 vezes Davi pergunta. Ele está focado. O que você precisa entender é, você precisa olhar nas suas circunstâncias, ver aquela que é necessário você dispor das suas forças e focar nela. Sabe por quê? A Bíblia diz que no momento em que Davi está conversando e está perguntando, e ele chega em um e fala: o que vão fazer para o homem que ganhar desse gigante aqui? E a pessoa diz: vão dar riquezas, vai casar com a filha do rei, e a família não paga imposto, e para garantir ele vai no outro. O que vão fazer com quem ganhar desse rapaz aí? E fala a mesma coisa. E quando ele chega no terceiro, o irmão de Davi escuta, e o irmão de Davi diz: o que você está fazendo aqui, rapaz? Onde está aquelas poucas ovelhas que você cuida? O que o irmão de Davi está tentando fazer com ele é menosprezar quem ele é. Davi está olhando para si dizendo: se tiver recompensa, eu posso derrotar esse gigante. Mas o irmão de Davi está dizendo: você cuida das poucas ovelhas lá no deserto. O que você está fazendo aqui? E ele vai além. Ele vai dizer: seu presunçoso. Como quem diz: você está se achando demais aqui. E a Bíblia diz que Davi olha para ele e diz: o que eu estou fazendo de errado? Eu estou apenas perguntando. E dando de lado, ele pergunta de novo: o que vou fazer para o homem que ganhar a batalha desse gigante? Davi está tão focado que ele não quer perder tempo em discutir com o seu irmão se ele pode ou não ganhar aquela guerra. Davi está tão focado nas circunstâncias que está acontecendo ali, que ele está dizendo: se a recompensa vale, não compensa eu perder tempo com você. O que compensa é eu ir para essa batalha aqui. E o que o irmão de Davi ganha? O segundo ponto da nossa mensagem: o silêncio. Você já parou para pensar que você entrou em lutas que você não deveria ter entrado, e que se você tivesse dado o silêncio para aquela circunstância, você teria sido muito mais vencedor do que você foi quando você entrou na batalha e acabou perdendo? Sabe o que é interessante? Alguns estudiosos dizem que principalmente nós brasileiros detestamos o silêncio. Você já falou com alguém que está preocupado com alguma coisa e você está falando e a pessoa não te responde? E no momento da conversa você entra em desespero e diz: ei, eu estou falando com você, está me ouvindo? Isso acontece dentro de casa, né, irmãos? Isso acontece dentro de casa. Ou o marido ou a mulher está focado em alguma coisa e o outro está querendo contar algo, e ou ele ou ela está falando e ele ou ela não está dando atenção, e o cônjuge diz: ei, eu estou falando com você. E a pessoa diz: eu estou te ouvindo. Alguns chegam ao ponto de dizer: então repete o que eu te falei então. Nós não aceitamos o silêncio. Você já orou a Deus pedindo algo, Ele não te respondeu, e você entrou em parafusos porque você não ouviu a resposta de Deus? Você já clamou a Deus tanto por algo, e você falou: Senhor, fala comigo, e abriu a Bíblia, não falou nada. Como eu disse aqui outro dia, que eu fiz isso, e quando a Bíblia caiu naquela parte da folha branca da Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, eu disse: realmente Deus não quer falar comigo. Aí você diz: eu acho que é eu que não estou achando o texto. Fala comigo na igreja então, Senhor. E você veio no culto, sentou, ou melhor, adorou o Senhor de pé, sentou, viu a igreja toda sentindo algo e você falou: Deus não falou comigo aqui. E sabe que
a maior estratégia do Senhor é o silêncio? Eu aprendi com um pastor que me discipulou que Deus não perde tempo explicando o que Ele vai fazer. Deus não perde tempo dando detalhes para mim e para você. Eu me lembro que quando o Senhor me deu uma palavra sobre algo que Ele faria sobre minha vida, eu passei dias orando ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá detalhes. Eu quero saber como vai ser, como é, como que vai acontecer. O Senhor não falou nada. Eu dizia: o Senhor falou comigo. Por que o Senhor não me responde? Mas a resposta era o silêncio. O que você precisa entender é que a mesma ferramenta que Deus usa é a ferramenta que nós precisamos usar em dadas circunstâncias. Você já parou para pensar que você perde muito tempo com coisas pequenas e deixa de focar o seu foco, a sua vontade, a sua garra para aquele gigante que vai te levar ao lugar aonde Deus prometeu? Você já parou para pensar que você se dispõe em lutar pequenas guerras e deixa de lutar as grandes, que vai te colocar na posição em que Deus prometeu sobre você? Nós ficamos brigando e batalhando pequenas lutas e deixamos aquelas, eu quero usar aqui o texto bíblico, deixamos os gigantes de lado e damos atenção para as discussões com o irmãozinho aqui, ó. Mas eu posso lutar. Não, você não pode. Não, mas eu consigo. Não, você não consegue. Imagine como teria sido a discussão de Davi se ele tivesse ficado falando com o seu irmão. O seu irmão o desprezou, o humilhou em uma única frase. O que Davi poderia ter feito ali era respondido ele à altura, dizendo: eu fui ungido rei de Israel. Quem é você? Fala a verdade, se é você ali, você não faria isso? Porque as primeiras vezes que eu li esse texto, eu pensei seriamente, se fosse eu. Mas a grande verdade é que se ele fizesse isso, ele perderia tempo. Ele precisava garantir que a luta contra o gigante compensaria. Então ele deixa seu irmão quietinho ali, ó, para você o silêncio. O que vão dar para quem ganhar do gigante aqui? E depois que ele recebe as 3 respostas, a Bíblia diz que começa a circular entre os homens a notícia de que ali havia um jovem que queria lutar. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. O cenário histórico diz que quando havia uma guerra, os 2 exércitos se reuniam em um local, de preferência um vale. E um exército posicionava de um lado, o outro do outro lado. Quando um exército tinha um homem muito forte, muito poderoso, ele lançava esse homem na frente. Este homem desafiava um outro guerreiro do exército inimigo. Eles iam lutar homem contra homem, sem a interferência de ninguém. Aquele que ganhasse representaria a vitória do exército todo. O que Golias está fazendo é: eu vou poupar a vida dos nossos soldados, porque eu sozinho me garanto nessa batalha. E o que o exército de Israel tinha que fazer era enviar um único homem. O que o exército de Israel está fazendo é: nós não temos um único homem aqui que se garante sozinho. Vamos deixar ele falar o que ele quiser, ele nos afrontar, vamos deixar ele nos humilhar, vamos deixar ele falar que nós não somos homens, e vamos esperar, porque talvez eles vão vir contra nós, e aí é exército contra exército. Mas a Bíblia diz que isso não acontece.
Já fazia alguns dias que eles estavam nessa, e ninguém tinha coragem de batalhar. O que Davi está fazendo é: eu vou contra ele. Eu sozinho garanto a vitória desse exército. Não porque eu sou bom, mas é porque, e as palavras de Davi vai dizer, ele está desafiando o exército do Deus vivo. Se Deus garantiu a minha vitória contra o leão e contra o urso, Ele garantirá a minha vitória contra este gigante, porque Ele não desafiou a mim, Ele desafiou o meu Deus. Então você precisa entender qual é o gigante que eu tenho que lutar. Para você entender qual é, você precisa saber qual vai te levar a caminhar mais uma milha, a chegar aonde Deus te prometeu. Focar nele e parar de dar atenção a pequenos gigantes. A estes, dê o silêncio. Pastor, mas falaram isso de mim. Dá o silêncio para eles. Pastor, me acusaram. Dá o silêncio para eles. Quando eu era criança, nós falávamos assim, fala com a minha mão aqui, ó. Né? Quem é da minha geração, né, viveu isso. Fala com a minha mão aqui, ó. Você precisa olhar para esses pequenos gigantes e falar, fala com a minha mão aqui, ó. Porque para você eu não tenho nada. O que eu tenho é contra o meu gigante. E você não vai me tirar do foco. Eu não vim aqui para perder tempo com você. Eu vim aqui para ganhar tempo contra o gigante. Davi está dando atenção para aquilo que é importante. O que é importante na vida de Davi? O importante na vida de Davi é chegar aonde Deus havia prometido, ser rei de Israel. Davi sabia que se ganhasse do gigante ele chegaria neste lugar? Não. Mas o Deus que mandou um homem na sua casa para colocar as mãos sobre ele e ungí-lo rei, é o mesmo Deus que Davi está dizendo, este nos dará a vitória. O que Davi está dizendo é, eu e ele somos assim, ó, e nós não vamos perder essa batalha. O que você precisa entender é, eu e Deus somos assim, ó, e não é qualquer coisinha que vai fazer eu perder minha vitória. O que você precisa entender é que você e Deus é assim, você precisa ser íntimo de Deus, precisa dar atenção a Ele, dizer, Senhor, a batalha é sua, não é minha, entra comigo. O problema é que a sua atenção fica para as outras coisas, e não para Deus. Sua atenção fica com as coisas pequenas, e não com Deus que é grande, e pode te dar a vitória. Aí você fica perdendo tempo com as pequenas discussões que não te levam a nada. Conhece a história de Isaac? A Bíblia diz que Isaac herda do seu pai toda a riqueza. Tudo que Abraão havia deixado passa a Isaac. Isaac é herdeiro, rico. O lugar onde eles moram há poços abertos. E a água é abundante. E a Bíblia diz que os inimigos começam a olhar Isaac prosperar. E diz, vamos acabar com ele. Ele está prosperando demais. Ele está ficando rico demais. Vamos acabar com essa prosperidade. E a Bíblia diz que os inimigos vêm e enterram os poços de Isaac. A Bíblia diz que Isaac chama os seus homens. E se você é que nem eu, que quando está lendo o texto começa a imaginar a história, dá a entender que Isaac vai contra os inimigos em batalha. Mas a Bíblia diz que Isaac chama os seus homens e diz, reúna todos, reúna tudo, nós vamos embora daqui. Ele vai fugir? Não.
ele simplesmente entende que a bênção e a prosperidade está sobre ele, e que ele não precisa perder tempo, ficar ali brigando com aqueles inimigos. Ele diz: eles enterraram os poços, deixa a terra para eles, nós temos água do outro lado. E a Bíblia diz que eles vão para um outro lugar, cavam poços e encontram água, e começa tudo de novo, e começa a crescer, começa a prosperar. Aqueles homens vêm e entulham os poços. A Bíblia diz que Isaac reúne todos de novo e diz: vamos embora daqui. O que ele está dizendo é: eu não vou perder tempo em batalha com esses homens, eu não vou derramar suor com eles. Em vez de derramar suor com eles, eu derramo suor cavando poços em outro lugar, e lá nós prosperaremos. E a Bíblia diz que eles vão a um outro lugar, cavam poços, e dessa vez os primeiros poços não encontram água. E os homens vêm até ele e dizem: Isaac, nós não estamos encontrando água. Isaac diz: continua cavando. E a Bíblia diz que quando eles cavam mais fundo, eles encontram águas vivas. Eu quero que você entenda isso aqui. Enterraram todos os poços deles, e eles foram embora. Mas naquele último lugar, eles encontraram uma água muito melhor do que aquela que eles haviam perdido. O inimigo pode ter tirado tudo de você. O inimigo pode ter tirado coisas que você sonhou. O inimigo pode ter pisado em coisas que você queria. Mas o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que Ele tirou. Então, quando você ver algum inimigo enterrando seus poços, diga: fica para você a terra, eu tenho água para mim. Enquanto você quer minha tristeza, eu tenho a alegria que vem do Senhor sobre mim. Eu não perco tempo desanimando com coisas pequenas. Elas podem me ferir, elas podem me machucar. Às vezes eu posso ficar até abatido, mas elas não me tiram do foco que é chegar aonde Deus prometeu. Porque Davi vai ser vitorioso? Porque Davi vai se tornar o homem mais conhecido dentro de Israel, de uma forma inusitada, porque ele entendia que o Deus que estava com ele era muito maior do que o seu inimigo. Ele entendia que o gigante era grande, mas Deus era infinitamente mais gigante do que aquele gigante. A Bíblia diz que Davi chega ao encontro de Saul e diz: eu vou contra o gigante. E Saul diz: tem certeza? Você ainda é moço. Ele é guerreiro desde a mocidade. O que Davi está escutando aqui é uma frase antiga, nossa, né? Dos nossos dias. Quando você ainda era pequeno, eu já era profissional no que você fazia. Quando você ainda estava nas fraldas, eu já trabalhava aqui. Ah, queridos, como eu vi isso em alguns lugares. Você acha que você sabe de alguma coisa? Quando você engatinhava, eu já fazia isso. O que Davi está ouvindo aqui é: você não tem conhecimento nenhum disso aqui. Ele nasceu para isso. O que Davi está escutando aqui, eles são experientes. Você não tem nada. O que Davi está escutando aqui é o que eu e você cansamos de ouvir. E o que Davi vai dizer a ele é: ele está desafiando o meu Deus. Eu vou contra ele. E Deus nos dará a vitória. O que você precisa entender é que podem menosprezar quem você é,
podem menosprezar quem você é, pode dizer que você não é capaz, pode dizer que você não tem, pode dizer que você não pode, mas o que você precisa entender é que o Deus que está por trás de você pode muito. E a Bíblia diz que ele vai vestir a armadura de Saul, se arrumar para a guerra, e eu imagino ele se levantando. Não dá para saber qual era o modelo da armadura, porque a nossa mente, quando imagina uma armadura, imagina a armadura romana, que já é dos tempos de Jesus. Nós estamos falando de mais de 2000 anos antes, mas ainda assim, poderia seguir um padrão, porém ainda era de bronze, de ferro. E como estamos falando de mais de 2000 anos antes, não tem tratamento algum, é muito mais pesado. Eu estou falando de um homem com mais de 3 metros de altura, vestido de armadura, com uma arma proporcional ao seu tamanho. A Bíblia diz que Golias tinha a força superior a muitos homens. E Davi, o moço, entre seus 17, 18 anos, fazia o quê? Pastor de ovelhas. Comia o quê? Plantas silvestres. De vez em quando, era agraciado em comer carne junto com a família, mas a situação da sua família, não financeira, e sim a forma com que eles viviam, fazia com que Davi passasse a maior parte do seu tempo no campo, longe da família. Lembre da frase do seu irmão: onde estão aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Significa que o lugar onde Davi ficava com as ovelhas, havia pouco alimento. Se havia pouco alimento, Davi tinha que andar e muito com as ovelhas para que elas pudessem se alimentar. Não dá para saber, mas Davi, muito provavelmente, é aquele jovem escultural, estrutura fininha. Hoje sonho de muitos de nós. Antigamente, pesadelo dos avós que diziam: esse menino está muito magrinho. Este poderia ser Davi. E a Bíblia diz que Davi olha para o rei e diz: isso aqui não é para mim não, eu não sei andar, não consigo andar. Ele se arruma com o que ele tem. E o que ele tem? Um cajado, um alforje e uma funda. Somente isso. O cajado para ajudá-lo a caminhar no deserto, a puxar as ovelhas para perto, a cuidar das ovelhas. O alforje, uma bolsa, em algumas tradições feita de couro, em outras feita até de tecido, mas aqui nós estamos falando muito provavelmente de couro de animal. Uma bolsa média, que poderia ser carregada nas costas, em estilo bolsa, não da forma com que nós imaginamos, mas algo mais jogado nas costas, e às vezes usada sob o animal. Davi foi levar alimento para os seus irmãos, com o alforje cheio de alimentos. Eu quero falar agora sobre o pão. Nós falamos sobre foco, silêncio e atenção. O que Davi foi fazer naquele lugar? Levar pão para aqueles homens. Pão, queijo e farinha. Na conversa que Davi está tendo com aqueles homens, ele ainda está carregado de alimento.
E a Bíblia diz que ele chega diante do rei, fala ao rei, e o rei diz: que o Senhor seja contigo. A Bíblia diz que Davi pega o seu cajado e desce a um ribeiro, separa as pedras e coloca no alforje. O que Davi fez com o pão, ele deu àquelas pessoas que ele havia sido enviado para levar o pão. O que Davi vai pôr no alforje é pedras, porque para gigante eu tenho pedras, para pessoas eu tenho pão. Você não me entendeu? Para pessoas eu tenho alimento, mas para gigante eu tenho pedra. Sabe o que eu e você fazemos às vezes? Pedrada nas pessoas e pão para gigante. O problema de dar pão para gigante é que ele se alimenta e fica maior ainda. E quando eu dou pão para esse gigante, pastor, quando você olha para o gigante e diz: nossa, isso é grande mesmo, essa eu não vou passar. Ah, essa doença agora é para morrer mesmo. Ah, aconteceu isso, agora foi mesmo, agora é o fim, agora acabou. Eu estou assim, estou desse jeito, por causa disso, por causa daquilo. Eu dou pão para o gigante quando eu começo a alimentá-lo e dizê-lo: ele é grande, ele é poderoso mesmo, ele vai me vencer, ele vai me derrubar, agora acabou tudo. E no que eu estou dando pão para o gigante, quando as pessoas se aproximam de mim e dizem: posso te ajudar? Eu digo: sai daqui, eu não estou bem. Quando alguém se aproxima de mim, eu dou pedrada. O problema de dar pedradas nas pessoas é que Deus é um Deus de multidão, mas não da multidão que você está pensando, a multidão de união. E quando você lança pedrada nas pessoas, o Deus que é um Deus de união vai embora com elas. E sabe o que sobra? Só você e o gigante. Aí sim é você e ele sozinho no vale. Eu quero que você entenda nessa noite: existem pessoas que foram colocadas do seu lado para batalhar junto com você contra o gigante. Então, ao invés de dar pedrada, dê pão a elas, alimente elas. Entenda isso aqui: mesmo enquanto você está batalhando, enquanto a guerra está difícil, mesmo enquanto está tudo difícil, você ainda terá tempo para alimentar as pessoas. Ah, isso aqui é muito forte. Mesmo quando a sua situação está difícil, mesmo quando está faltando dinheiro na sua casa, você ainda encontra um pouquinho lá para poder alimentar as pessoas que estão à sua volta. Nunca você vai chegar numa situação que você não tem nada. Só tem um jeito de você entrar nesse lugar: é quando você deu tanta pedrada nas pessoas que você ficou sozinho. Aí sim você está sozinho. Mas enquanto você estiver entendendo que você está lutando, que você está batalhando, que você está guerreando, sempre dá tempo de parar e dar pão a alguém. Para quem Davi levou o pão? Para o rei, alguns soldados e os seus irmãos. Quem humilhou Davi? Seus irmãos. Quem ganhou o pão? Seus irmãos. Eu tinha um pastor que dizia que a família de Davi era mineira, porque o que vai lá é pão e queijo. E um efa de farinha. Nós precisamos parar de afastar as pessoas de nós.
Nós somos chamados para trazê-los para perto. Nós somos chamados para agregar. Nós somos chamados para somá-los, para dizer: ei, eu estou aqui. Está difícil para mim, está doendo aqui, mas eu ainda tenho tempo para dar alimento a você. Eu estou ruim, mas o pouquinho que eu tenho nós vamos comer juntos. Nós precisamos parar de falar às pessoas: sai daqui, vai para longe, está difícil aqui. Vamos cavar mais um pouquinho aqui. Você precisa parar de afastar aqueles que estão do seu lado, aqueles que sofreram com você por muitos anos e agora estão com você. Está sofrendo de novo, mas está do seu lado. Ao invés de fazer isso, diga: o gigante é grande, mas o Deus que está conosco aqui é maior ainda. Porque para gigante nós temos pedra. A pedra é do gigante, irmãos. E não é uma só, ele usa uma, mas ele não leva uma só. Por quê? Pelo simples fato de que, se precisar, eu tenho mais. Não tem nada espiritual aqui não. Se precisar, tem mais pedra. Eu espero usar uma só, mas se precisar, eu estou carregado de pedra. Porque com o gigante é assim que se batalha. Não é dizendo: espera mais um pouquinho aí, depois a gente vê como é que a gente vai resolver. Não, eu vou contra você hoje, e com o que eu tenho. E eu estou carregado de pedra, porque hoje você não me escapa. Somente quando você entender isso, e mais algumas coisas que nós vamos falar durante este mês, você viverá como um vitorioso. E sabe como um vitorioso vive? Coloque-se de pé. A Bíblia diz que Davi lança a pedra acerta a testa do gigante. O gigante tomba. A Bíblia diz que Davi vai ao encontro do gigante, pega a espada do gigante, decepa a cabeça do gigante e sai com a cabeça do gigante, dançando e cantando a vitória. O que você precisa entender é que no dia que o gigante tombar, você precisa decepá-lo, porque esse gigante não se levanta mais. E você vai dançar e cantar, e como diz a boa letra da música, o hino da vitória. Então ande com alforje carregado de pedra, mas só utilize elas para o gigante.